Então a gente inicia mais um estudo do livro Consciência Espírita. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 13 da obra, uma vez que nós estamos seguindo o índice de acordo com o que Inácio disponibilizou as mensagens no livro. Então, percebendo que nada acontece por acaso, a leitura que foi feita antes que nós iniciássemos a reunião falava exatamente da passagem que nós vamos falar hoje, não é? Da mulher adúltera. Então, Inácio intitulou essa passagem, essa mensagem, como Equívocos. Então, ele vai comentar uma passagem que está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 11, que diz assim: vai-te e não peques mais. Então, quer dizer, todo mundo conhece essa passagem, acredito eu que todo mundo conhece, mas para que a gente possa contextualizar essa passagem, a gente vai fazer a leitura, está lá no capítulo 8 de João, que fala sobre a mulher adúltera, e aí João começa descrevendo assim: olha, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada ele foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele e, após sentar-se, os ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Dizem a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Diziam isto testando-o, para terem de que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Mas como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele foi deixado sozinho, e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse à mulher: Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Então essa passagem é uma passagem bastante interessante, a gente pode destrinchá-la de diversas formas, a gente pode dar diversos direcionamentos para ela, não é? Então Inácio vai falar a respeito dos equívocos que nós temos cometido como espíritos imortais ao longo do nosso processo evolutivo. As nossas dificuldades de vivenciar o bem, uma vez que ainda nos encontramos na condição de espíritos ignorantes, espíritos imperfeitos, ainda muito distantes da autoiluminação, da perfeição relativa ao qual nós somos criados e somos destinados. E aí a gente se pergunta: como é que pode um espírito imperfeito não se equivocar ao longo do seu processo evolutivo? Se ele é ignorante, como é que ele pode seguir o caminho do bem? Como é que ele pode não se enganar nas suas escolhas, uma vez que ele não tem ainda a vivência, a experiência adquirida? E aí a gente vai pensar, num primeiro momento, que muito mais, e Inácio vai falar isso na mensagem, muito mais do que expor a dificuldade de um espírito errante que havia cometido um equívoco, a passagem evangélica vai mostrar para nós o amor que Jesus tem por cada um de nós e a confiança que Ele nos deposita. Porque quando ele se encontra diante do equívoco cometido por um espírito ainda ignorante, distante da vivência do bem,
ele redireciona aquele indivíduo para o caminho correto, e nesse momento Jesus está dedicando amor, acima de tudo através da confiança naquele Espírito, mostrando a ele a sua capacidade de redirecionar os seus caminhos. Então a passagem ela não é condenatória, que vem nos mostrar a dificuldade individual de um espírito que estava encarnado naquele dado instante e que passou por uma situação constrangedora de ser colocado em praça pública para ser apedrejado. Então, lá no Antigo Testamento, a gente sabe que era hábito, o apedrejamento ou muitas vezes o estrangulamento da mulher quando a mulher era pega em adultério. E aí a gente, pensando na divisão da lei do Antigo Testamento, naquilo que consistia na lei divina e naquilo que era um código moral civil que Moisés escreveu e passou para um povo altamente endurecido, com seu coração endurecido, um povo indisciplinado, um povo rebelde que precisava de pulso forte, de pulso firme para ser conduzido ao caminho do bem. Então, lá no Antigo Testamento, quando Moisés recebe o Decálogo, e que lá um dos 10 mandamentos é o não matarás, está muito claro que não se devia praticar o homicídio em relação a quem quer que fosse. Mas o próprio Moisés, lá no Levítico, nas leis civis do povo hebreu, escreve inúmeras situações que deveriam ser seguidas, inúmeros preceitos que deveriam ser seguidos como lei, e para a falta de vivência desses princípios, as punições referentes àqueles atos equivocados. Dentre estes atos estava o apedrejamento para algumas situações. Então a gente lembra, por exemplo, isso está muito bem relatado lá no livro Paulo e Estevão, que Emmanuel traz para a gente, que Estevão foi apedrejado por ter sido acusado de blasfêmia, por ter proferido que Jesus era o Cristo, por ter levantado a bandeira do cristianismo para todos aqueles que tiveram acesso àquela informação. Ele foi acusado de blasfêmia e condenado, melhor dizendo, ao apedrejamento. Então a gente percebe a dificuldade da lei humana, da forma que o homem divisa a sua justiça, a justiça no mundo, que essa justiça se adeque à lei divina. Então a gente sabe que a lei divina, ela é imutável, ela é justa, ela é correta, e ela sempre foi assim e sempre será. A lei humana, ela vai se modificando à medida que os seres que habitam os mundos, no caso nosso, a Terra, evoluem, ampliam a sua forma de perceber a justiça. Se a gente for estudar a fundo as leis morais lá de O Livro dos Espíritos, a gente vai perceber que Kardec colocou a lei de justiça juntamente com a caridade e com o amor. Então ele colocou a lei de amor juntamente com a caridade e a de justiça, e assim por diante. Porque a lei de justiça está correlacionada com a lei de caridade e a lei de amor. Então, quando a gente pensa na lei de justiça, de amor e de caridade, é uma lei só. Então, a justiça divina, ela trabalha juntamente com a caridade e com o amor em relação a nós, que somos criaturas que ainda não estamos na vivência integral dessa justiça, dessa caridade e desse amor. Então, muito mais do que pensarmos a lei divina como algo que venha para nos castigar, para nos punir, é algo que vem para nos colocar no caminho do bem, no caminho do amor, da caridade e da justiça.
Então, Inácio vem trabalhando esses conceitos nessas últimas mensagens, no capítulo 11, no capítulo 12, que ele intitulou como Lei Divina e Tu. Então, quer dizer, a forma como nós nos relacionamos com a lei e como ela está edificada na nossa intimidade, porque ela vai estar edificada na nossa intimidade de acordo com a nossa visão a respeito dela. Então, quando a gente pensa lá que naquela época o apedrejamento fazia parte de uma lei civil, que a crucificação, quando Jesus foi condenado à crucificação, a crucificação não fazia parte da pena, da maneira como os hebreus puniam o indivíduo com a morte. A crucificação era uma maneira que os romanos faziam para punir os criminosos, e aqueles criminosos mais vis, os mais baixos, os mais terríveis. Então Jesus partiu do mundo sendo crucificado como um simples criminoso. Então a lei hebraica permitia o apedrejamento nesses casos, mas a gente sabe que a cultura da época, como está bem escrito lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a cultura da época permitia determinados atos. Então, quando a mulher era pega em adultério, ela estava adulterando com quem? Sozinha, né? Será que era sozinha? Então a mulher nunca estava... Isso, a mulher nunca estava adulterando sozinha, mas o homem que estivesse adulterando com ela, não tinha o mesmo tratamento que a mulher recebia. Então a gente percebe que isso faz parte da cultura do ser humano, da cultura da época, e que a mulher era vista de uma forma que aquele gesto deveria ser punido com a pena de morte, embora aquela sociedade já havia recebido do mais alto direcionamento que o recomendava não matar. Então, não matarás. A gente percebe essa dificuldade humana de lidar consigo mesmo, com o próximo, através das nossas relações interpessoais e nos adequarmos às leis divinas. A forma como cada um vai responder à lei divina, ela é particular. E aí a gente pensa que essa maneira como cada um de nós responde, interage com a lei divina, e a forma como isso vai refletir no nosso convívio social é particular. Lá no Livro dos Espíritos, na parte que fala das leis morais, Kardec vai perguntar aos espíritos, na pergunta 629, no item o bem e o mal, perguntar assim: que definição se pode dar da moral? E aí os espíritos respondem: olha, a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei. Na pergunta 632, Kardec pergunta: o homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? E aos espíritos respondem: Jesus vos disse, vede o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganareis. Então Kardec quis esmiuçar a pergunta e os espíritos disseram assim: olha, porque muitas vezes a gente pode usar de argumentos para fugir à responsabilidade que a lei estipulou para nós como certo ou como errado, dizer assim, mas eu posso estar fazendo algo de bem e ser errado, ou vice-versa. E aí os espíritos respondem: olha, desde que a gente tenha esse princípio edificado na nossa intimidade, de que eu não vou fazer para o outro o que eu não gostaria que o outro fizesse para mim, eu jamais me enganarei entre o certo e o errado.
E aí a gente vai perceber na questão da moral, que moral é essa que Kardec está dizendo? Não é aquela moral puritana que nós absorvíamos como ensinamento de outras denominações religiosas, de outras épocas, quando nós pensávamos que a moral, os bons costumes estavam estampados nas regras da sociedade, nos nossos hábitos diante uns dos outros. Porque muitas vezes costumávamos ser, quando não ainda somos, como Inácio diz, lobo devorador do mal em praça pública, não é? E em lobo devorador do mal em recinto particular e ovelha, não é? Condutor de ovelhas em praça pública. Então a gente vem aqui à casa espírita, a gente se veste de uma virtude que muitas vezes nós não temos, dentro de nós ainda somos lobos devoradores. Então a moral que Kardec vai dizer que acima de tudo é aquela moral que nos pede para agirmos com amor, com caridade, com justiça uns para com os outros. Como Jesus disse, não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que alguém fizesse a nós. Nisto está contido toda a moral do Evangelho. Seguindo mais adiante, na Lei do Progresso, na pergunta 780, Kardec pergunta assim: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E os Espíritos respondem: é sua consequência, todavia não o segue sempre imediatamente. Então a gente sabe que nós nos desenvolvemos intelectualmente e moralmente. Então que o progresso moral ele é uma consequência do progresso intelectual, mas não quer dizer que aquele que seja muito evoluído intelectualmente que tenha uma moral à base do Evangelho edificada. Que essa moral será desenvolvida, mas que nem sempre ela é desenvolvida simultaneamente. Por isso nós vemos no mundo pessoas intelectualizadas, com uma inteligência fenomenal, mas com uma questão moral, essa vivência do bem, ainda muito distante dos princípios evangélicos. Seguindo um pouco mais, a gente vai lá para a questão 796 também da Lei de Progresso. Kardec perguntou: a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Os Espíritos respondem: uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal, quando já feito, do que secar a fonte do mal. Não há senão educação para reformar os homens. Então, eles não terão mais necessidades de leis tão rigorosas. Então, quando a gente percebe Jesus diante da mulher adúltera e a forma como ele se portou naquela situação e a forma como aquela turba de indivíduos que se diziam os paladinos da verdade, da justiça e da moral, querendo fazer justiça com as próprias mãos, a gente vê a diferença da forma como cada um ali se portou diante daquela situação. Então, quando a gente pensa que naquele momento, se a mulher fosse apedrejada, ela estaria sendo punida por um ato que ela cometeu há instantes atrás, mas que o processo de reeducação daquele espírito não continuaria ali naquela encarnação, porque ao se punir com a pena de morte, retirar-se-ia daquele indivíduo, daquela pessoa, daquele espírito, a possibilidade da reparação dos seus enganos, dos seus equívocos. Pergunta 818. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Os Espíritos respondem: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e dos abusos da força sobre a fraqueza.
Entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Então a gente percebeu aqui na leitura de algumas perguntas e de algumas respostas da lei moral, lá de O Livro dos Espíritos, que esse processo de moralização, de acordo com os preceitos evangélicos, que é fazer o bem para o outro, que é fazer para o outro aquilo que eu gostaria que alguém me fizesse, e não fazer o outro que eu não gostaria que alguém me fizesse, está diretamente ligado com o nosso progresso moral. Está diretamente ligado com a nossa evolução, com a nossa forma de lidar com as dificuldades alheias. Então, uma vez o Chico foi perguntado a respeito do crime e do criminoso. E ele disse que o criminoso somos nós sendo pego. Porque muitas vezes nós somos criminosos ante a lei divina, mas nós não somos pegos em flagrante no ato da infração da lei. Muitas vezes, quando nós nos achamos no limiar da solidão, quando olhamos para a direita não vemos ninguém, olhamos para a esquerda não vemos ninguém, olhamos para frente, olhamos para trás. Como a gente não é médio vidente, a gente acha que está sozinho, a gente pensa, é agora. Vou fazer o que eu não devo fazer. Eu sei que eu não devo fazer, mas eu sou tão imperfeito. Eu ainda tenho dificuldades. Eu ainda vou me corrigir. Eu ainda tenho tempo para me corrigir. Mas eu ainda vou dar mais uma escapadinha. Vocês estão rindo, não sei porquê. Acontece com vocês? Achei que era só comigo. Acontece, gente. Imagina se naquele momento chegasse um monte de fariseu e te falasse, ahá, tá pego, já era. Praça pública, apedrejamento. Então a gente percebe o indivíduo, o espírito imortal, quando ele se vê diante da sua própria consciência, porque ele reconhece aquilo que lhe cabe e aquilo que não lhe cabe fazer e vivenciar, e a dificuldade de colocar esse princípio em prática na vivência, nas suas experiências diárias, durante o processo reencarnatório. E hoje a gente lê as passagens bíblicas e fala assim, nossa, os fariseus, nossa, eles eram chatos, mas a gente está fazendo a mesma coisa cotidianamente, mesmo no julgamento com o outro, né? O Cristo abriu mão de condenar e a gente se acha no direito de condenar. Pensa no cenário político do nosso país. Todo mundo está roubando, mas aquele que foi pego, não é? A gente está fazendo a mesma coisa com os fariseus, condenando. Exato. E a gente gostaria de pedir agora uma reflexão a respeito de nós mesmos, dos nossos conceitos morais, que muitas vezes não coadunam com os preceitos morais do Evangelho. Porque o preceito moral do Evangelho nós já lemos qual é. É não fazer ao outro o que não gostaríamos que fizessem conosco, não é? Muitas vezes quando a gente levanta a mão, a bandeira do julgamento, da atitude do outro, muitas vezes condenando o outro à morte, querendo o apedrejamento, a crucificação, querendo o martírio do outro, a cadeira elétrica, a injeção letal, a câmara de gás, a pena de morte, nós estamos esquecendo dessa moral que Jesus nos recomendou o contato e esforço de vivência. Então a gente vai entender que nós só julgamos o outro de acordo com a justiça, com o amor e a caridade que já estão edificados na nossa intimidade. Porque o criminoso, quando ele é pego, o ato do crime que ele comete, de acordo com o nosso conceito de moral, de certo e de errado como sociedade, existem crimes que para nós são piores e passíveis de uma punição muito maior do que outros.
Naquela época, o apedrejamento da mulher adúltera fazia parte desse tipo de crime. Então a gente fala assim muitas vezes: o criminoso que matou 50 pessoas, que assassinou cruelmente, barbaramente 50 pessoas, quando ele é jogado na cadeia, ele cumpre a pena de morte, a pena que ele precisa, o tempo que ele precisa ficar lá. O pedófilo, o estuprador, ele chega lá hoje, amanhã ele está morto. Ele não cumpre a sua pena até o fim. Porque nem os próprios presos aceitam aquele indivíduo no meio deles. Então se pensa assim: espera aí, nós somos muito ruins, mas você é pior, você vai precisar morrer. E acontece. Então a nossa forma de enxergar o débito do outro, enxergar a conduta do outro e o julgamento que nós emitimos dessa conduta vai depender da forma como nós nos relacionamos com essa moral que muitas vezes foge da moral do Cristo. Então a gente precisa separar, como era recomendado pelos pregadores do Evangelho, por Paulo de Tarso, por Pedro, por Jesus, por todos os seguidores do Cristo que levantaram a bandeira do cristianismo. Fazer-se a distinção do pecado e do pecador, do equívoco e daquele que se equivoca. Porque muita gente acha que a pena de morte é atributo da lei divina. Tem gente que enxerga na Bíblia a recomendação da pena de morte explícita, acreditando que a pena de morte faz parte de um princípio divino. E aí a gente pensa que a forma como nós vamos lidar com essas situações é a forma como nós nos posicionamos na nossa existência, com aquilo que a gente constrói na nossa intimidade, de sentimento para nos relacionar uns com os outros. Então a gente fez a pergunta no início: como pode um espírito imperfeito não se equivocar ao longo da sua marcha evolutiva e seguir sempre o caminho do bem? Tem jeito, gente? O que vocês acham? Então vou responder para vocês assim: tem jeito? Não. Senão a gente já nascia perfeito. E aí Emmanuel, lá em A Caminho da Luz, ele vai dizer que Jesus fez a sua elevação espiritual em escala, em linha reta. Mas espera aí. Se todos nós somos criados simples e ignorantes, como é que Jesus pode fazer a sua escala espiritual em linha reta? Como é que ele pode ter feito a sua evolução sem errar? Mas Emmanuel não falou que ele não errou. Ele falou que ele fez a escala em linha reta. Fazer a escala em linha reta não quer dizer não cometer equívocos. Quer dizer você não ser recalcitrante nos seus enganos. Então funciona assim: você é um espírito imperfeito, está na sua primeira experiência como ser humano. Você vai se aproximar, você vai ser colocado numa tribo primitiva, no meio do mato, onde lá estão descobrindo o fogo. Mas você não sabe o que é fogo. Porque você é um espírito ignorante. Você encarnou lá. E de repente você vê aquela coisa maravilhosa, linda, que é o fogo, porque alguém descobriu o fogo. Você nunca esteve diante do fogo. Você acha aquilo tão bonito que se você vai lá e tenta pegar. Na hora que você tenta pegar, você queima a mão. Queimou a mão, doeu. E aí a lei te indicou: olha, se você colocar a mão no fogo, você vai sentir isso que você está sentindo agora, que isso se chama dor. Então não coloque mais a mão. Aprendeu?
Depende. Porque tem gente colocando a mão no fogo toda hora. Não é? E aí a gente pensa assim, olha, a experiência em linha reta se dá assim, ó, o espírito não ser recalcitrante no equívoco. Porque se eu sei que o fogo queima e toda hora eu coloco a mão no fogo e me queimo, eu não posso acusar a lei divina de me queimar. Porque o fogo, ele é para queimar, ele é para aquecer, ele é para esquentar. Não é assim? Então como é que acontece com a gente e como aconteceu com Jesus? Então Jesus tinha a boa vontade, segundo nos informa Emmanuel, de quando se via em algum equívoco, eu entendi, é aqui, não é aqui. Porque você errar uma vez faz parte do seu processo de aprendizagem. Agora, se você erra 1, 2, 3, 4, 5 milhões de vezes, aí tem um grande problema. Sim. Isso. Exatamente. Não precisa. Exatamente. Porque a gente vai falar sobre provas e sobre expiações, né? As provas são sempre necessárias e cada um de nós vai se vincular a uma determinada prova, um determinado gênero de provas, de acordo com a sua necessidade evolutiva. Mas a expiação só vem para aquele espírito que está recalcitrante no engano, que está errando. Fala assim, olha, tira a mão dele, porque se ele não tirar a mão dele, ele vai colocar a mão no fogo de novo. Então, para ele não colocar a mão no fogo, deixa ele nascer sem mão. Porque mais vale para você nascer sem o olho do que tendo os 2 olhos, ser desatirado no fogo do inferno. Não foi isso que Jesus disse? Então, se um olho te escandalizar, arranca-o. Melhor nascer sem o olho. Melhor vir usando óculos. Não é? Do que enxergar perfeitamente e utilizar a visão para o que não deve. Então, como é que a gente vai entender essa moral? Vamos pensar a respeito da passagem. Então, era lei que se podia apedrejar a mulher. Era a lei dos hebreus. Porque para os romanos, eles não tinham poder para julgar e condenar à morte. Só que muitas vezes, para ter aquela convivência ali, não ter muito problema, se faziam vistas grossas. Ah, não, deixa. Vamos fingir que a gente não está vendo, eles vão matar, vai acontecer aquilo ali, depois... Porque se a gente entra em embate, vai dar problema. Por isso que a crucificação de Jesus foi um pouquinho mais complicado. Porque ali já tinha um movimento popular, Jesus entrou em Jerusalém altamente aclamado pela população, então precisava de alguma coisa, né? Então ele já estava sendo acusado de subversão pelo Império Romano, subversão pelos próprios hebreus. Então foi necessário ter uma manipulação maior de situações para que ele fosse julgado. Não é assim? Aí ele foi levado a Pilatos. Pilatos falou assim, não tem nada com isso, manda para Herodes. Aí levou para Herodes e ele falou, não é comigo, é lá com Pilatos mesmo. Aí Pilatos fez assim, não, mas né, vocês têm certeza? Deixa isso para lá. Então, de acordo com a lei, Jesus podia ser crucificado. E foi. Mas esse Jesus, quando estava diante daquela mulher que poderia ser apedrejada de acordo com a lei, aos costumes da época, qual foi a reação de Jesus? Por que Jesus está lá escrevendo na areia, enquanto ali estava aquele alvoroço, como o próprio evangelista disse, estavam ali tentando colocar Jesus em situação difícil, porque se ele manda assim, não, apedreja. Uai, mas você está condenando a morte? E se ele fala, não apedreja? Uai, mas você está falando que não devemos seguir a lei de Moisés? E aí Jesus disse, aquele que tiver sem pecado, que joga a primeira pedra. E aí, como a gente sabe dos nossos crimes, que pesam a nossa consciência, e o Evangelho diz que foram saindo um por um, a princípio os mais velhos, que é aqueles que tinham errado mais, né? Tinha mais tempo de vida, erraram mais. E aí, qual é a visão de Jesus a respeito daquela situação?
olha, eu não faço parte desse tribunal condenatório. A minha forma de entender a justiça difere da forma como vocês a compreendem. E aí lá no livro Boa Nova, no capítulo 13, Humberto de Campos vai trazer essa mesma mensagem e vai mostrar que no momento em que Jesus diz à mulher, vai e não peques mais, que João, esse mesmo João que escreveu o Evangelho, chegou em Jesus assim, mas mestre, não estou entendendo. A lei diz que a gente tem que apedrejar. Não é um caso a ser colocado em prática a lei? Não entendi por que o Senhor não a condenou. Ela não é uma mulher adúltera? E aí Jesus vai falar exatamente da necessidade do processo de reeducação do indivíduo que está na prova justamente para se corrigir. E aí Jesus faz o movimento de se colocar no lugar do indivíduo. E aí ele pergunta a João assim, você sabe o processo que levou essa mulher a cometer o adultério? Você sabe das dores que ela sente, dos conflitos que ela carrega na sua intimidade, para ter chegado ao ponto de ter cometido adultério? Perdão. Sabe de quantas noites ela passou em claro, se sentindo abandonada pelo seu companheiro? E aí Jesus chama João à consciência de que, olha, qual de vocês tem a condição de olhar para o outro e dizer assim, apedreja, ou de jogar a primeira pedra? Então sabe quando a gente condena o outro e fala assim, tá certo, bem feito, tem que fazer isso mesmo, tá pagando. A gente está julgando de acordo com a nossa justiça. Sabe quando a gente fala assim, a pessoa faz isso é de safadeza, a pessoa faz isso é porque não tem vergonha na cara, porque eu jamais faria isso. Minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou. A pessoa quando não deixa o vício, ela não deixa porque ela é sem vergonha. Porque se fosse eu fumava. Eu parei de fumar, ela não para porque não quer. Eu fazia isso, parei, por que ela não para? Se eu conseguir, ela também tem que conseguir. Quando a gente faz isso, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está avaliando a vida do outro pelas nossas próprias experiências. Nós estamos avaliando a vida do outro por aquilo que nós somos, pela casa que nós nascemos, pelo lar que nós tivemos, pela família que nós tivemos, pela educação que nós recebemos. Aí é justo? Você acha que é justo? Porque eu desconheço aquele espírito imortal, que é muito mais do que alguém que está encarnado vivenciando uma experiência equivocada, é um espírito que traz a sua bagagem, as suas experiências pessoais. Então eu preciso entender o que é certo e o que é errado, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Eu devo pregar o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que me convém do que não me convém. Mas a forma como eu me conduzo diante daquele que não age como eu penso é que precisa ser sublimada. Não é o equívoco. Obviamente nós não iremos aconselhar a ninguém a vivência do equívoco, mas precisamos fazer esse movimento de introspecção para avaliarmos as nossas dificuldades, a nossa falta de vivência no bem, em relação àqueles que nós muitas vezes exigimos que haja de uma forma que nós ainda não damos conta. E aí Inácio vai falar exatamente sobre isso na mensagem, e ele divide a mensagem em 3 vezes, em 3 partes. Então ele vai dizer assim, olha, a senda que conduz à elevação espiritual é sem dúvida extensa e repleta de desafios. Porquanto ninguém logra alçar-se a si mesmo às alturas sem o devido esforço que lhe possibilite concretizar tamanha empreitada.
Nesse contexto, avaliemos que ao longo da via de sua ascensão, tropeços e quedas são acontecimentos naturais aos que ainda não arregimentaram em si os recursos fornecidos pela experiência adquirida através da prática do bem. Por isso, em nos reportando à escala evolutiva a qual estamos submetidos, constatemos que equívocos são episódios previsíveis para aqueles que se encontram distantes da perfeição a que foram destinados. Vale afirmar, contudo, que se os desacertos são eventos presumíveis a seres imperfeitos, a permanência no erro e na má vontade de corrigir-se diante dos enganos perpetrados constitui-se sempre falta grave para o espírito imortal, acarretando-lhe as consequências advindas de sua insistência no mal. Então, olha só, nessa primeira parte que nós estamos dizendo, se fisicamente a gente vai pensar assim, olha, vamos subir a Serra da Piedade a pé, precisa de um esforço? Alguém já foi na Serra da Piedade? Lá em Caeté? Vocês já ouviram falar, não já? Se a gente quer subir o Himalaia, eu vou subir como eu ando numa reta, como eu ando lá em Brasília? Não é a mesma coisa, não é assim? Fisicamente eu já sei isso. Agora, se eu penso em termos espirituais, se eu quero me alçar espiritualmente, eu preciso exercer esforços que sejam condizentes com onde eu quero chegar. Então, se eu quero me elevar muito moralmente em determinado aspecto, eu preciso fazer um esforço para que eu me eleve. Toda subida requer esforço. E esse esforço nos pede renúncia, nos pede compreensão, nos pede autoconhecimento. Para que a gente entenda, como o Inácio diz na mensagem, que para nós, como espíritos imortais, imperfeitos que somos, é previsível que nós viemos a errar, que nós viemos a tropeçar muitas vezes nas nossas atitudes, porque nós ainda somos muito guiados pelo que ainda temos de imperfeição na nossa intimidade. A nossa constância no bem ainda é muito inconstante. Não que nós não vivenciemos o bem hora nenhuma, a gente já vivencia momentos de profunda elevação espiritual, de profunda comunhão com a espiritualidade. Mas esses momentos ainda são menores do que a maior parte do tempo quando nós ainda nos deixamos levar pelas nossas más inclinações. Então é previsível que a gente venha a se equivocar em determinados momentos. Então muitas vezes as nossas experiências se repetem. Nós temos tido experiências repetidas ao longo do nosso caminho em dadas circunstâncias. Por exemplo, tem gente que está trabalhando há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, há 20 anos no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. São experiências que se repetem diariamente. Amanhã eu sei que eu vou chegar lá, aquele indivíduo vai falar a mesma coisa que ele falou comigo ontem e me irritou. E pior que não, que ele vai falar, ele vai me irritar de novo. Porque eu ainda me permito ser irritado por aquilo que ele fala. Tem 20 anos que eu trabalho com ele, mas tem 20 anos que eu não dou conta. É uma experiência que se repete. Então eu preciso modificar a minha estratégia para lidar com aquilo. Por que eu estou todo dia há 20 anos me deixando levar pelas mesmas emoções, pelas mesmas situações, me desequilibrando sempre? E por que eu não saio dali? Também. Mas de repente existem experiências da nossa vida que nós nunca vivenciamos e que acontecem inesperadamente. Algo que vem que é inesperado. Naquele momento, você é chamado a trabalhar sentimentos, emoções na sua intimidade em relação a uma situação que você nunca vivenciou. Porque a vida é cheia de imprevistos. Se você nunca vivenciou isso e você se equivoca naquilo, você tem algo que te releva, que atenua a sua forma de reação. Agora, se é uma experiência que se repete todos os dias e você está sempre tendo a mesma reação, é sinal que a sua estratégia diante
da vida e das provas que você enfrenta não está sendo o suficiente para que você vença aquela prova. E é isso que Inácio está dizendo. Essa insistência, essa manutenção no equívoco. Eu vou dormir hoje sem pensar no como foi meu dia hoje. Porque ontem eu também não fiz essa reflexão e amanhã também eu não vou fazer. Eu sei que amanhã é sexta-feira, a semana está acabando, graças a Deus. Estou doido que chega sexta, quando eu trabalho só até sexta. Quando eu trabalho até sábado, estou doido que chega sábado. Quando eu trabalho até domingo, ai, ai, ai. Não é assim? Aí chega sexta-feira, eu penso assim, graças a Deus, só segunda-feira que eu volto lá. Mas segunda-feira você volta lá da mesma forma, porque você não fez aquele processo. Meu Deus, por que eu estou assim? Por que isso me faz sentir assim? Por que eu não dou conta? O que eu preciso fazer? Me dá uma luz. Vou buscar resposta, vou buscar novos caminhos. Preciso desenvolver para que eu não seja recalcitrante no engano. Trabalha com a pessoa de segunda a segunda, né? Porque nem na hora que está perto não esquece, né? Nem quando está longe. E aí Inácio diz, olha, é necessário, pois, sublimarmos-nos por meio de nossa autossuperação, retirando de nossos deslizes as lições que nos elevem, tornando-nos melhores a cada dia. E aí agora nessa segunda parte ele vai falar especificamente sobre o contexto do versículo. Estudando o capítulo 8, versículo 11 do Evangelho de João, encontramos a elevada recomendação que Jesus endereçou à mulher adúltera, prestes a ser lapidada, convidando-a assim à mudança de conduta e a uma nova vida, aconselhando-lhe: vai-te e não peques mais. Ponderemos que o apelo do Cristo à companheira equivocada é bastante racional, porque verificando que ela encontrava-se em erro, é razoável que o mestre a convidasse à reformulação de seus conceitos, apontando-lhe novos caminhos. Todavia, muito mais do que a racionalidade, o versículo expressa a compaixão de Jesus para com as dificuldades mais íntimas do ser humano, confiando, acima de tudo, em sua capacidade de elevação e de sublimação espiritual. Então, o que a gente disse no começo, muito mais do que falar assim, olha, você está errado. Sabe quando você chega para a pessoa e fala assim, você está errado, e a pessoa não aceita? E você dizer que ela está errada não muda nada. Porque você também fica naquela, ela está errada, ela não muda. Você sabe que ela está errada e você também não muda a sua forma de lidar com ela. Aí fica um empurrando de lá, outro empurrando de cá. Então, o que muda de eu chegar para o indivíduo e falar assim, você está errado? Você está errado, então você vai ser punido. Porque a gente entende a lei de uma forma equivocada. A gente acha que a lei é para nos punir, para nos fazer mal, para nos trazer dor. E ela vem para nos reeducar. Então, o que os Espíritos disseram lá na pergunta do Livro dos Espíritos? Muito mais do que dar aquele efeito que é aquela punição que só combate o efeito, é trabalhar a causa. A gente é espírita, gente. A gente acredita na reencarnação, na influência do Espírito sobre a matéria, na influência do Espírito nas nossas vidas. Então, a gente acha que vamos limpar a sociedade, vamos instituir a pena de morte. Vocês acreditam que se eu matar o indivíduo, ele vai sair de perto do convívio da sociedade? Desencarnado, ele vai continuar do nosso lado da mesma forma. Oi? E com uma influência, às vezes, muito maior sobre nós. Então, o trabalho é de reeducação do espírito. Olha, Jesus, o psicólogo por excelência. Alguém te condenou, mulher? Não. Tirando eu, Jesus, ninguém. Então eu não vou te condenar, porque a sua consciência já está pesada. Vai e reformula os teus conceitos, porque você não está em paz. Então o trabalho que o Espírito vai ter para se reeducar, para transformar-se espiritualmente, é o caminho melhor para ser oferecido para aquele que está equivocado. Então essa é a terapêutica de Jesus.
A terapêutica de Jesus não é só falar assim, que você está errado. É dar o direcionamento acolhendo o indivíduo, porque é assim que ele tem feito com todos nós até hoje. Então sabe o equívoco que você teve hoje? Você ficou nervoso hoje? Pensou que não devia? Amanhã você vai ter a companhia de Jesus do seu lado do mesmo jeito. E isso acontece com todo mundo, não é só com a gente. Porque muitas vezes a gente quer o benefício da lei em proveito próprio, para que ela puna o outro, mas que ela seja complacente conosco. Só que a lei age da mesma forma com o outro, da forma que age comigo. Agora eu preciso entender aquele preceito de Jesus. Da mesma medida em que julgardes, vós também serão julgados. Então sabe quando Jesus diante dos fariseus disse assim, olha, fariseus, que percorreis céus e mares para fazer um prosélito, e quando o fazeis, torná-lo pior do que vós, 3 vezes mais merecedor do inferno do que vós mesmos. Então, se eu tenho consciência, se eu sei do certo e do errado, se eu estou diante dos princípios que a doutrina me recomenda, e se a lei que existe em mim não me torna mais compreensível com o deslize do outro, a mim, quando eu errar, a lei vai ser dura. Que vai ser dito assim, espera aí, você sabe que é certo ou errado, você está cobrando do outro. Então, para você, agora é assim. Porque com a mesma medida que a gente julgar, a gente será julgado. Oi? Inácio prossegue, aceita o convite que a vida oferece-te diariamente e renova-te no bem. Então, nessa terceira parte, ele vai falar mais diretamente para cada um de nós. Acende-te em espírito e em verdade, reconhecendo o imperativo de tua regeneração, modificando tuas posturas equivocadas, a fim de que desse modo tu não te faças recalcitrante nos enganos. E aí Inácio vai finalizar a mensagem dizendo assim, olha, compreende por fim que se o mal ainda encontra ressonância em tua intimidade, interpelando-te a permanecer no erro, é imprescindível que te conscientizes de tua capacidade de autossublimação e de superação íntima. Porquanto, somente assim estarás em condição de receber o auxílio que Jesus oferta-te, convocando-te à busca de ideais mais elevados, estendendo-te a mão para que te levantes e sigas confiante em direção ao vereda do bem. Então pensa bem, nesse terceiro e último momento, Inácio está falando diretamente a nós, que nós estejamos na condição daquela mulher que foi levada para ser apedrejada por ter cometido um equívoco. Então eu preciso de entender, olha, o que é que tem encontrado ressonância na minha intimidade, que me liga à necessidade que eu penso de ter de ainda me equivocar. Por que que ontem eu me equivoquei de tal forma, hoje da mesma forma e amanhã, se bobear, eu estou errando no mesmo jeito, na mesma situação? Eu preciso examinar o que é que tem em mim que está pedindo correção, corrigenda. Porque é nesse trabalho de autoconscientização é que eu consigo estender a minha mão para Jesus e perceber a presença dele ao meu lado me socorrendo, me dizendo assim, olha, eu estou aqui, sempre estive, mas você precisa redirecionar-se a um novo caminho, o caminho da renovação espiritual, deixando para trás a carcaça dos equívocos, seguindo em frente rumo à luz que somos todos destinados. A gente vai agradecer a vocês mais uma vez. A gente vai ler uma pequena mensagem aqui do Emmanuel, titulada como Julgamentos. Emmanuel diz assim, olha, se alguém te surge em erro, tranquiliza-te e cala. Não sabes o princípio dos fatos que registras. Quanta dor na criatura antes de haver caído. Se vês a falta alheia, usa a misericórdia. Virtude que condena é orgulho disfarçado. Hoje podes julgar, amanhã ninguém sabe. Então, um conselho de Emmanuel, né? A gente vai agradecer a vocês mais uma vez, deixando aí
para o final, nosso endereço virtual, site www.tarsoseditoresespirita.com.br. Vocês encontram mensagens como essa, como a gente disse, o projeto Consciência Espírita, onde vocês terão acesso a essas mensagens dos livros, do livro Consciência Espírita, melhor dizendo, que nós temos disponibilizado. Então, sinta-se à vontade para fazer visitas lá, estudando junto conosco, deixe seus comentários, serão sempre muito bem-vindos e nos enriquecem, porque a gente aprende junto uns com os outros, né? A gente dá aquilo que já conquistou e recebe aquilo que mais precisa. Que possamos retornar para os nossos lares, mais harmonizados intimamente e um pouco mais conscientes daquilo que precisamos ser, daquilo que Jesus espera de nós, que é que brilhe a nossa luz. Muita paz para todos.